Uma boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Obrigado por nos prestigiar com a sua assistência aí no nosso programa Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Estamos começando hoje a 8ª aula do programa. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você está disposto a assistir, a aprender, a crescer com a Palavra de Deus. Esse curso, essas palestras têm nos ensinado muito. Começamos lá desde a número 1, que é a verdade, e as informações foram crescendo, os argumentos foram sendo construídos de maneira que nós temos total condição de ter confiança na Bíblia. A Bíblia como palavra de Deus. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, vale a pena buscar no playlist do nosso canal do YouTube ou no Facebook as aulas anteriores para que você possa construir também junto com a gente confiança na Bíblia, aprender para acompanhar de melhor maneira o raciocínio e a construção das ideias que nos levam a todo esse entendimento. O professor Armando hoje vai apresentar a 8ª aula, Deus na encruzilhada do pecado. É uma continuação, basicamente, desse último bloco que temos entrado, da origem do mal, como o mal entrou no mundo, como ele começou lá no céu, como ele chegou aqui na terra, e agora o desdobramento disso na história da humanidade. Como Deus vai lidar, como Deus lidou com as consequências do pecado aqui na terra, o que aconteceu com a humanidade, todos esses desdobramentos nós vamos entender hoje e nas próximas aulas. Você é muito bem-vindo. O grupo de WhatsApp está aberto agora durante a aula para que você possa comentar, para que você possa tirar suas dúvidas. Está aí o telefone, o número do grupo do WhatsApp na tela para que você possa se inscrever ou mandar o seu recadinho também. Nós temos uma maneira muito legal de você entrar em contato direto com o professor Armando. Tem um e-mail do Armando para você falar com ele. É assim mesmo, e-mail do Armando, @ymail.com. Você tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tem algum assunto que não ficou bem claro para você? O professor Armando está disposto a te responder, a entrar em contato com você e a tirar essas dúvidas ou aceitar a sua contribuição também. Obrigado porque você está aqui. Eu vou direto à aula aqui. Professor Armando, nós sempre começamos a nossa aula com oração e eu quero convidar hoje você para fazer uma oração para a gente, que Deus possa te usar mais uma vez, trazendo essas verdades para nós mais uma vez. Fica com Deus. Obrigado, Roger. Então, como você já anunciou, vamos pedir as bênçãos de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para estudar as coisas eternas. Que o teu Santo Espírito seja o nosso professor e que a tua palavra seja exaltada aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a você, muito obrigado pela sua audiência. E como o Roger falou, nós temos caminhado um pouco, né? E eu sei que você tem reparado, porque você é uma pessoa inteligente, que de vez em quando a gente dá um passo para trás para ampliar aquela visão que a gente tinha tido daquele assunto. Porque a Bíblia é assim, não é? A Bíblia repete um assunto, ampliando o horizonte sobre o que aquele assunto falava. Então, vamos ao que viemos, não é? O que já sabemos nessa nossa caminhada? Nós já temos uma nova visão sobre a Bíblia completa, a Bíblia inteira. Nós descobrimos que ela é a palavra de Deus e contém toda a verdade de uma maneira muito racional, porque Deus armou aquele esquema de dar uma antevisão do que ia acontecer para que nós pudéssemos crer que Ele existe e que Ele escreveu este livro aqui. Nós também aprendemos uma nova visão sobre Deus, seus atributos exclusivos, que só Ele tem, onipresença, onipotência e onisciência. Ele é eterno, Ele é imortal e Ele tem um caráter perfeito. Também aprendemos que Jesus é Deus, é um com o Pai. Ele foi o agente da criação, Ele é o porta-voz de Deus. Sempre que Deus fala com alguém na Bíblia, é Jesus quem está representando a Deus. E vimos que a sua história foi contada no Velho Testamento. Sobre o Espírito Santo, nós teremos uma
palestra exclusiva, tá bem, gente? Vimos que a origem do universo e da vida, segundo a Bíblia, foi que no princípio Deus criou. E nós explicamos aqui a inexatidão da teoria da evolução segundo a ciência, não segundo a Bíblia, hein, gente? Então, se você não viu esse episódio, assista lá, porque a ciência contradiz a teoria da evolução. E também vimos a origem do mal no céu e na terra, e vamos falar disso hoje um pouquinho. E por que tudo isso é importante? Porque nós somos pessoas racionais, nós pensamos com a nossa própria cabeça, nós não aceitamos tudo o que a sociedade prega e tenta nos impingir. Nós não temos essa história de deixa a vida nos levar. A nossa visão da vida, que é chamada de cosmovisão, ela influencia nossos pensamentos. Esses pensamentos motivam as nossas ações. Isso desemboca na nossa vida, na vida como ela é. Então, ter uma cosmovisão correta vai te dar uma vida com ações corretas e um final de sucesso, que é o que todo mundo quer, não é? Se a gente pensar que a gente veio do acaso, como os acadêmicos pensam e tentam nos impingir aí, qual é o significado da vida? Então, eu quero dizer o seguinte: esse camarada aqui, que foi expulso do céu, ele não quis mais adorar, ele quis ser adorado. Ele quis ser independente de Deus. E isto veio parar nesse mundo. A gente já aprendeu aqui que filósofos dizem isso que está aqui no quadro. Ó. Não quero que Deus exista, porque não suporto a ideia de alguém melhor que eu. Como é que foi o que esse camarada aqui falou? Quero ser semelhante ao Altíssimo, eu não suporto a ideia de que Deus é melhor do que eu. O senhor Gambetta, que foi primeiro-ministro da França, o nosso mundo entende depender somente do direito humano e quer chegar à emancipação e glorificação do ser humano. Ora as bolas, é o ser humano que tem que ser glorificado? Se o ser humano tem que ser glorificado, não há lugar na minha vida para Deus. Percebe como a cosmovisão correta influencia a nossa maneira de ser? Essa história parece ser a história da carochinha, de um querubim ungido, um perfeito em sabedoria, que assistia perante Deus, ter essa postura de querer destronar a Deus e ficar no lugar de Deus. Olha, não deve ser, porque Jesus, o próprio Jesus, que é Deus e que não pode mentir, disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então, Jesus endossa essa história de um ser que quis ser igual a Deus. Como é que essa história veio parar aqui na Terra? Nós já aprendemos, não é? Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, os anjos comunicaram a eles que aquele cara bacana tinha mudado de partido, mas ao invés de vir como um anjo, ele veio em forma de serpente e acabou fazendo aquilo que Deus não queria. Influenciou a Eva para que ela desobedecesse a Deus. Desobedecer a Deus parece ser um negócio simples. Hoje em dia é simples. Eu desobedeço a Deus, depois eu vou na igreja, eu me confesso, eu pago uma penitência e está tudo certo. E se eu fizer de novo, eu vou para a igreja, eu me confesso, pago uma penitência e está tudo certo. Mas a coisa não é assim, gente, porque sem a ordem de Deus ser cumprida, se eu fizer as coisas do meu jeito, realmente as coisas ficam muito ruins. Sabe por quê? A gente tem em nós uma coisa que se chama egoísmo. Eu gosto de mim mesmo, eu me amo. Então, primeiro eu, depois os outros. Mas vocês já perceberam que quando Deus começou a criar as coisas, Ele não pensou nele, Ele só pensou nos outros. Então, sair da influência de Deus é deixar de pensar nos outros e pensar só em si.
e as coisas não ficam bem assim. Eu quero dizer o seguinte, quando Lúcifer, agora Satanás, não é? A gente já aprendeu isso também. Ele deixou de ser o portador da luz de Deus, passou a ser adversário de Deus. Satanás significa adversário. Ele conversou com Eva, ele veio com o mesmo argumento que ele usou lá no céu. Deus não é tão bom quanto a gente pensa, se a gente falar um não para Deus, a gente não sabe como é que Deus vai reagir, e se ele for vingativo, ele vai botar todo mundo para sofrer, ele vai castigar todo mundo, ele vai acabar matando todo mundo. E ele falou isso para Eva, está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente já sabe disso. E também a gente já sabe que aquela árvore era boa para se comer, estava no meio do jardim, era agradável à vista, e segundo Eva entendeu da conversa com Satanás, a árvore ia fazer com que ela se desenvolvesse. Opa, então acho que Deus está sonegando coisa mesmo, eu quero isso daí, não é? E aconteceu um negócio interessante. Gênesis 3,7 diz assim, foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus. A minha tradução diz isso aqui, este verbo aqui. A árvore chamava-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês percebem? Então, como é que eles fazem? Eles tentam remediar a situação, fazem aquelas folhas de figueira para eles, como se a gente pudesse resolver esse assunto de uma maneira própria, e não podemos. No verso 9 do capítulo 3, diz que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Quando eu li isso aqui, fiquei pensando um pouco, ouvir a voz de Deus. E eu fiquei pensando, a voz de quem eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido a voz da sociedade, do que a mídia fala sobre Deus. Eu tenho ouvido a voz dos acadêmicos. Tenho ouvido a voz deles quando eles falam como é que esse mundo surgiu, como é que essa vida surgiu. Eu tenho lido a Bíblia, tenho ouvido a voz de Deus. Eu vou perguntar para você. Eu gostaria muito que você desse ouvido à voz de Deus. Porque Adão e Eva, em que pese o fato deles terem errado, eles ouviram a voz de Deus, eles conheceram a voz de Deus. Eu não sei se a gente tem ouvido a voz de Deus. Você tem lido a Bíblia? Sabe por que eu estou te perguntando? Estou te perguntando porque Deus criou a mulher de uma maneira impressionante. Foi muito impressionante como Ele criou a mulher. Com licença. Ninguém me perguntou. Eu gostaria muito que você tivesse lido o capítulo 2 e percebesse que Deus criou a mulher, fazendo com que Adão sentisse falta de uma companheira. Porque Adão percebeu que cada animal tinha uma companheira, e ele não. E quando ele ficou assim, ansioso por uma companheira, Deus lhe aplicou uma anestesia, ele dormiu, e diz a Bíblia que Deus tirou uma costela do Adão, e da costela fez a Eva. Eu acho esse episódio muito legal. Sabe por quê? Porque a Eva saiu de pertinho do coração de Adão. Eu acho isso fantástico, porque além de a Bíblia dizer que era uma companheira, que ele seja uma auxiliadora que fique lado a lado, saiu de perto do coração, para que Adão não se esquecesse que a Eva não era inferior a ele, e também não era superior, né? Porque não foi feita da cabeça dele. Mas o que eu quero dizer é assim, tem muita briga hoje sobre feminismo, igualdade e não sei o quê. Desculpa, gente, está na 2ª página da Bíblia, que a mulher e o homem são iguais. Ela nasceu do lado dele, perto do coração. Eu acho isso muito bacana. Você não me perguntou, né? Vamos continuar. Sabe qual foi a consequência do pecado? Para a serpente, diz que ela seria maldita mais que todos os animais, e que ela andaria sobre o ventre e comeria pó.
Aí fiquei pensando, será que antes a cobra não se arrastava, não rastejava? Talvez pelo fato dela estar em cima da árvore, ela pudesse até ter asas, né? Podemos imaginar um pouquinho assim. Para a mulher, ela ficaria com dor no parto, e isso não tinha sido o plano inicial de Deus. Ela deveria agora obedecer ao marido, e o marido iria dominá-la. Mas tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Você sabe que essa profecia, que está em Gênesis 3,15, eu quero ler para vocês, por gentileza? Se você tiver uma Bíblia perto, abra. É um exercício muito salutar abrir a Bíblia e lê-la. Eu vou ler desde o verso 14, tá bem? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre os teus descendentes e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia é uma profecia que a gente chama de dupla aplicação. Não é a primeira vez que a gente vê isso nas nossas palestras. Lembra daquela profecia de Ezequiel 28? Quando Deus usou o rei de Tiro para falar de um querubim ungido. Então aqui nós temos o seguinte: mulher. Tenho todas essas passagens onde diz que mulher, neste texto, representa a igreja. Tá? Eu vou ler só uma delas. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a Bíblia compara a igreja a uma mulher que está destinada a se casar com Cristo. Isso é muito legal, sabe por quê? Eu acho que não existe um relacionamento mais íntimo do que o casamento. Então, olha que relacionamento Deus quer ter conosco, uma intimidade dessa, sabe? De andar conosco, vir para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, não sair de perto de nós, isso é muito legal. Apocalipse 21:2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, nesta passagem de Gênesis 3,15, Deus está dizendo assim: olha, Cristo, o descendente da mulher. Você reparou que no verso aqui está escrito assim: não é um descendente da mulher, não é qualquer um, é o artigo masculino singular, definido. O descendente da mulher, aquele que vai vir do povo de Deus, vai te enfrentar, Satanás. E olha, entre aqueles que te seguirem e aqueles que seguirem a igreja, não tem amizade, Satanás. Tá? Você pode vir com conversinha mole, mas aquelas pessoas do povo de Deus, que leem a palavra de Deus, não serão enganadas por você. Tá? Não existe amizade entre vocês, não. Este descendente da mulher vai te ferir a cabeça. É a vitória final de Cristo e a destruição definitiva de Satanás. Neste momento, Satanás tomou um susto, porque ele viu aqui declarada a sua sentença de morte, gente. E ele não ficou muito satisfeito com isso, não. Aqui está também profetizado que Satanás feriria o calcanhar de Jesus, representando a morte de Cristo no Calvário. Qual a consequência para Adão? Que representante de todos os seres humanos naquele momento. A terra seria maldita por causa dele. Se a gente voltar a ler, quando Deus criou o mundo, ele deu uma bênção, e agora tem aqui uma maldição. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, por isso que o trabalho cansa, gente. Espinhos e cardos te produzirá. Antes só dava coisa boa, agora vai dar erva daninha também. É mais trabalho para fazer a coisa dar certo. Você vai comer a erva do campo, com muito suor do teu rosto, e você, infelizmente, vai envelhecer e vai morrer. E eu expliquei aqui a semana passada que a morte é um castigo pesado para quem pensa que Deus é tudo o que Satanás falou. Mas nós descobrimos que Deus está sendo bom. Porque imagina sofrer eternamente.
Imagine causar sofrimento eternamente. Não é? Então, a morte é uma pausa ao sofrimento. Consequências do pecado. O homem perdeu a companhia de Deus, a vida eterna, a paz, a felicidade. E ganhou a separação de Deus. E como Deus é o doador da vida, gente, sem Ele, morre-se, não tem jeito. Dor e sofrimento. Não achei que foi um belo negócio que Satanás fez, sabe? Aí acontece o seguinte, gente. Quando nossos pais pecaram e negaram a dependência de Deus, esse negócio os acompanhou e isso passou aos seus descendentes. Os seus descendentes partilham dessa natureza caída e dessas consequências. Morte, dor, sofrimento, suor. Isso daí agora ficou assim. Mas sabe o que acontece? Quando Caim ofereceu o fruto do seu trabalho e não foi aceito, ele ficou bravo e se afastou de Deus. E quando Abel ofereceu um cordeiro, ele está pondo na frente dele que o pecado é terrível. Um cordeirinho inocente morreu. Mas ele ganhou uma esperança. Alguém vai vir para consertar as coisas, vai morrer no nosso lugar. E nós teremos de novo acesso à vida eterna. Esse é o plano mais legal que esse universo já conheceu. Eu queria falar para vocês o seguinte. Eu vim conversando com o meu amigo Silas hoje, falando sobre crianças. Tem criança pequena na casa dele e na minha também, quando a minha neta vem, não é? E a gente estava pensando assim, conversando. As crianças aprendem logo o que lhes interessa, não é verdade? E aí entra aquele egoísmo ao qual eu me referi no início dessa aula. E eu conheço um casal que os filhos já são grandes. Gêmeos, criados da mesma maneira, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com a mesma comida, no mesmo ambiente. E quando você chegava lá, um vinha todo feliz e mostrava que ele tinha e deixava você brincar. E o outro pegava aquilo, escondia e falava, é meu, é meu, é meu. Como é que pode? Sabe por que pode? Porque aquela semelhança de Deus agora foi manchada, e quando nasce um nenê, ele tem a semelhança do seu pai, com o seu caráter manchado por esse egoísmo que vem desde aquela época, gente. Parece que não, mas repara nas criancinhas. Quem que ensinou uma criança a falar, não te dou, é tudo meu, eu quero para mim? Não foi o pai nem a mãe. Já nasce com os nenéns, né? Muito bem. Aí tem um outro negócio interessante, né? No capítulo 4, a Bíblia fala que Caim se afastou de Deus e foi montar família não sei aonde. Como é que ele foi montar família? De onde saiu a família do Caim? Você já perguntou isso para você? É muito simples. Adão e Eva tiveram vários filhos e várias filhas. E a ordem de Deus, e a gente leu essa ordem, é assim, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Não é? E você vai lembrar, eu sei que você vai lembrar, primeiro vai lembrar assim, casar irmã com irmão dá um problema no nenê. Não dá tanto problema quanto a gente pensa, porque, lembra dos faraós do Egito? Eles casavam com as suas irmãs. Todos eles, até Cleópatra. Cleópatra deveria ser filha de um casal incestuoso e também ela casou com seus irmãos. E os herdeiros estavam ali, não é? E se a gente pensar que Adão e Eva tinham genes e cromossomos perfeitos, porque eles foram criados perfeitos, não é? A chance de dar problema era menor ainda. Agora tem assim, Gênesis 5, de 1 a 3. Adão gerou a Sete. Quem é Sete? Irmão de Caim e Abel. Caim matou Abel, Caim fugiu, formou uma família longe de Deus, e Sete, agora, feito à imagem e semelhança de Adão, que teve a sua imagem desfigurada
pelo pecado. Gênesis 6:1, a humanidade cresce e se mistura. Então a Bíblia diz assim, eu vou ler aqui para vocês. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, eles foram se misturando. Quem foram se misturando? A família daqueles que não queriam nada com Deus, com a família desses que queriam alguma coisa com Deus. Percebeu? E olha que situação chegou. Verso 5 de Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você entendeu o que está escrito aqui? Aqui está escrito assim: todo o desígnio do coração do homem era mal. O camarada já acordava pensando em fazer maldade para alguém. E o verso 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Quer dizer, dessa mistura entre aqueles que seguiam a Deus e os que não seguiam, a coisa deu ruim. Ficou ruim. Eu não consigo imaginar todo ser vivente acordando já para fazer maldade para os outros. Insuportável a vida assim. Só que aqui entre esses versos tem o verso 8, onde está escrito assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso é muito legal. Um homem que andava com Deus e que Deus escolheu para preservar a raça humana. Ah, a história do dilúvio. Roger, a história do dilúvio é verdadeira. Todo mundo fala que não. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma arca feita por um engenheiro naval da Coreia do Sul. Esse estudo foi feito por um time de 9 pesquisadores do Instituto Coreano de Pesquisas Navais e Engenharia Oceânica, liderados pelo Dr. Seon Hong. Ele pegou as medidas da arca de Noé, que estão aqui na Bíblia, e ele construiu algo parecido. Ele chegou a algumas conclusões muito interessantes. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não devia nem estar mostrando isso aqui para você. Sabe por quê? Porque nas palestras iniciais, nós já chegamos à conclusão de que este livro é a palavra de Deus. De que aqui contém a verdade. Então, se aqui contém a verdade, o que está escrito aqui que aconteceu, aconteceu. Teve a arca de Noé, teve dilúvio universal. A gente já devia acreditar nisso. Só que eu estou mostrando aqui um fato extra-bíblico, só para reforçar a sua confiança na Bíblia, tá bem? Mas eu não devia, tá? O comprimento da arca em côvados, gente, é a medida assim, ó, da ponta do dedo até a ponta do cotovelo. Claro, se o cara é maior que eu, o côvado dele vai ser maior que o meu, tá? Então, existiam alguns côvados que eram padrão. Ele pegou a medida em côvados, transformou em metros. Uma arca tinha 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. O resultado foi ok. Ela tinha uma elevação frontal e lateral do casco, onde ela não afundava, gente. É insubmergível. Simples assim, tá? As outras medidas tinham estabilidade e tal, e não dava muito certo. 135 metros de comprimento, 22,5 de largura. Você faz a conta aqui, ó, é 1:6. Essa proporção. E de altura, 1:10. Essa proporção desse navio. Eu não sei se dá para ver aqui, ó. Puseram uma arca de Noé aqui, do lado de um navio de cruzeiro. Sabe quantas pessoas cabem nesse navio de cruzeiro? São 2.300 tripulantes para atender 5.600 passageiros. Cabem nesse navio quase 8.000 pessoas. Sabe quanta carga esta arca poderia carregar? Desculpa.
segundo os cálculos de metragem cúbica que fizeram com aquelas medidas lá do Dr. Hong, Instituto de Pesquisa Naval, hein, gente? Caberiam aqui nessa arca cerca de 100 mil animais do tamanho de uma ovelha. Simples assim. Tá? Então, dá para acreditar na Arca de Noé? Todo mundo aí fora vai dizer que não. Mas tem pesquisador sério dizendo que sim. Tá? Muito bem. Vamos continuar aqui. Já estamos no capítulo 10. Passou o dilúvio, Noé e sua família foram os representantes dos seres humanos que Deus escolheu para dar continuidade à raça humana, e eles cresceram de novo. Capítulo 10, verso 1, diz assim: aos filhos de Noé nasceram-lhes filhos e filhas. E quando chega no capítulo 11, tem uma outra história que o pessoal aí fora fala que é ficção, que é a história da Torre de Babel. Aconteceu mesmo. Olha só que coisa interessante. Quando a população cresceu de novo, os homens se juntaram e disseram assim: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Como é que é a história aí? Eu vou fazer uma torre que chega até o céu, eu vou chegar ao céu por minhas próprias obras. Eu não estou acreditando quando Deus falou para a família de Noé que não ia ter outro dilúvio, então eu vou fazer um negócio bem alto, porque esse Deus aí é meio mentiroso, não dá para acreditar nele, segundo falou aquele bonitão lá que morava lá com ele. Então, nós vamos nos precaver. Nós não confiamos em Deus, nós confiamos em nós mesmos. E nós não queremos louvar a Deus, nós queremos que o nosso nome seja louvado. Mas tem mais uma outra coisa aqui, sabe? Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, a Adão e Eva, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e levem o meu nome como Criador, como mantenedor de vocês por todo o mundo. E eles dizem assim: nós não queremos ser espalhados por toda a terra. Eu contradigo o que Deus fala. Eu não quero acreditar no que Deus fala. Vocês estão percebendo? Que a história não tem nada de carochinha. É uma afronta a Deus direta, nos mesmos moldes que Lúcifer forjou lá no céu. Expulsos, qual foi o problema para Deus? O pecado teve consequência para Deus, você acha que sim? Eu vou te dizer que sim. Sabe o que Satanás queria? Satanás disse assim: eu vou fazer agora o ser humano pecar por alguns motivos. Um dos motivos é, eu, segundo está escrito no próprio livro de Deus, sou o parâmetro da perfeição, está lá em Ezequiel 28. E Deus não escolheu a mim para ser o modelo para essa raça que Ele fez. Foi Jesus o modelo. Então eu vou mostrar que a raça humana tem defeito de fabricação porque usaram o modelo errado, e eu estou aqui atacando o caráter de Jesus. Como tem se tornado um pouco comum nos dias de hoje, atacar Jesus. E você já sabe de onde isso começou, lá de trás. Tá? Muito bem, tem mais outra coisa. Eu vou mostrar que Deus não é confiável, que o governo paralelo tinha que ser meu governo paralelo, gente, é coisa antiga, tá? Eu tinha que ser aqui o comandante, porque Deus não é confiável. E agora que ele recebeu um não, ele falou para Adão que ele ia matar o Adão. Então eu tenho razão quando eu disse lá que ele é um Deus vingativo, é um Deus rigoroso. Não dá para... A gente não consegue obedecer à lei de Deus. E quando não obedece, ele castiga. Eu falei isso lá no céu. E agora ele vai matar o Adão. Porém, se ele resolver perdoar o Adão, vai ser muito legal. Porque se ele vai perdoar o Adão, eu quero embarcar nessa canoa também. Eu quero perdão para mim também. Eu quero meu lugar de volta. E se ele perdoar o Adão e não me der o lugar de volta, eu vou dizer assim:
senhor é bem sacaninha, hein? Porque o senhor fala e depois desfala. Que Deus é o senhor? O senhor fala que é o senhor Deus onisciente, que sabe tudo? Não sabia que ia acontecer essa lambança aqui? E agora me vem falar que não falou, que ele ia morrer? Estão percebendo que Deus ficou na encruzilhada do pecado? Pois é. O que você faria se você fosse Deus? Eu já fiz essa pergunta. Pegava esse camarada aqui e acabava com ele? E aí o universo todo ia falar, o cara tinha razão, hein? O cara tinha razão. Desmascarou Deus, Deus acabou com ele. E agora Deus fica no seguinte dilema: ou suprime a lei, ou condena o homem à morte. Qualquer uma das duas alternativas, o vencedor seria Satanás. Estão percebendo? Porque se Deus acaba com a sua lei, esse universo ia virar uma bagunça. Ninguém mais ia obedecer a Deus. Ah, que universo? Tem vida em outros planetas? Spoiler para a próxima aula. Tem vida em outros planetas. Está escrito aqui. Então, sábado que vem, você vai descobrir onde está, tá? E se Deus condenar o homem à morte e manter a sua lei, ele é um Deus rigoroso, eu agora vou passar a obedecê-lo porque eu tenho medo de morrer. E não porque eu tenho amor a ele. Situação difícil, hein? Todo mundo tem que morrer, porque Adão pecou lá atrás. Paulo, esse mesmo que dá o nome à nossa querida cidade, escreveu em Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, Deus, ou o Senhor aplica misericórdia, perdoa todo mundo. Sabe que tem gente que pensa assim? Ah, essa história aí não é... Deus é amor, todo mundo vai ser salvo, ninguém precisa se preocupar. Opa! A expulsão de Adão e Eva do paraíso não me conta essa história. O fato de Cristo ter vindo morrer na cruz não me conta essa história também. Tá? Lembra dessa profecia? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e que Deus fez vestimenta de peles para Adão e os vestiu. E nós falamos aqui a semana passada, nós estamos dando um passo atrás para ampliar o nosso horizonte, que ele falou para Adão, chama aquele cordeirinho, aquele mesmo que você gosta de brincar com ele, pega essa faquinha de cortar laranja e corta o pescocinho dele. Então, Adão, você tem que aprender o seguinte, o que você fez é muito ruim, as consequências são funestas, você não consegue remediar isso. Eu não vou mudar a minha lei, infelizmente você vai morrer. Mas eu vou aplicar a justiça que eu falei em mim mesmo. Então eu venho morrer no seu lugar. E enquanto eu não vir para morrer no seu lugar, você vai matar um cordeirinho. E quando eu chegar, eu vou ser chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que legal. Como eu falei semana passada, muita gente fala isso e não conhece essa história, não é? E eu gosto, quando eu era criança pequena, gente, eu ia na igreja católica, meu pai me levava lá, e a gente ia na igreja católica e o padre falava isso aqui. E eu achava bonito, eu falei, eu quero conhecer esse cordeiro. Eu não conhecia a história, mas eu queria conhecer o cordeiro. Ele vai tirar o meu pecado, não é? É legal isso daqui. E hoje a gente sabe que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O que fez Deus? Deus fez o que Satanás nunca imaginou. Deus preservou a sua lei e aplicou a justiça nele mesmo. Que plano mais incrível. Incrível plano de amor. Tem gente que não acredita muito nisso, né? Tem gente que não acredita na história de Adão e Eva, mas olha o que Paulo fala. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Porque não é todos. Porque é muitos. Quem responder vai ganhar um presente.
E eu quero dizer o seguinte, tem duas pessoas que ganharam presente semana passada, tá? O seu Walter Marques e a Vera Lúcia ganharam presente porque responderam certo a pergunta que eu fiz, e eu vou mandar para eles se eles me disserem como. Não é? Então escrevam aí para nós e a gente vai mandar esse presente para vocês. O cordeiro lá do Éden já era uma prefiguração da morte de Jesus, tá bem? Nenhuma dúvida quanto a isso. E a Bíblia fala, olha, não pense que você é justo não. Porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito educada, um camarada com muita cultura. Ele disse assim, olha, essa história é de um amor realmente incrível, incondicional, mas eu não preciso disso não. Eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu ainda ajudo quem eu posso. Então eu não me preocupo muito com isso. Como é que está escrito aqui na Bíblia? Não há justo nenhum sequer. Nosso senso de justiça é diferente do de Deus, porque aqui está escrito assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você acha que você é justo? Eu vou te fazer uma pergunta. Outro dia um camarada entrou aí numa creche e matou umas crianças, né? O que você gostaria que acontecesse com ele? Eu já recebi várias respostas, porque eu faço essa pergunta aqui quase todo dia. Tem que falar assim, coitado, tem que orar por ele, para ele se arrepender. É verdade. Isso não vai consolar a família das crianças que morreram, né? Mas vou fazer uma pergunta mais direta. Se você fosse pai de uma daquelas crianças, o que você gostaria que acontecesse com ele? Aí o nosso senso de justiça muda um pouco, ou muito. E quando a Bíblia fala que não existe justo nenhum sequer, eu acho que ela tem razão. 1 Coríntios 15, 21 a 22, tem a maior transação que esse universo já viu. E lá está escrito assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Jesus morreu para que a gente não precise morrer. E se a gente morrer, a nossa morte não é eterna, a nossa morte é passageira, porque Ele ressuscitou, e a ressurreição dEle me dá a segurança de que se eu morrer, eu vou ressuscitar também. Eu vou ler de novo esse verso. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus está falando assim, Adão, esse cordeirinho aqui é o seguinte, quando o cordeiro verdadeiro aparecer, ele vai pegar tudo que você fez de errado e vai morrer por isso. E você tem que acreditar nisso. Se você acreditar nisso, você tem direito de novo à vida eterna. É um plano legal? Fala. Você acredita nesse plano? Você acredita na Bíblia? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um livro aqui chamado Desinformação. Isso, um close aqui. Tá bom. Esse livro foi escrito por um coronel do exército da Romênia, quando a Romênia era comunista. Ele desertou e escreveu esse livro. E eu vou ler aqui o subtítulo. Ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Atacar a religião é o que a gente mais vê hoje. Essa história aqui, isso aqui é uma basófia. Isso aqui é conto do vigário. Isso aqui sabe por quê? É para tirar teu dinheiro. Isso aqui é para você ter medo, sabe? Ir para a igreja e dar dinheiro. Já ouviu isso? Uma coisa eu vou te prometer aqui. Nós não vamos te pedir dinheiro nunca aqui, porque nosso propósito não é esse. Nosso propósito é restaurar a verdade conforme a Bíblia. Tá? E a Bíblia é o livro mais atacado por essa sociedade ímpia que a gente vive. Faz um exercício de imaginação comigo aqui.
Durante o seu dia, você lê notícias ou vê notícias, ou na internet, pelo computador, ou na televisão, no rádio, no jornal, compra a revista, do jeito que for. Quantas falam de Deus? Quantas falam que você tem direito à vida eterna? Quantas falam que o pecado entrou no mundo por um agente inimigo, extraterrestre, que implantou aqui a sua maldade? Quantos te falam isso? Ninguém. E sabe o que acontece? A gente vai ficando distraído com as coisas que essa sociedade vai nos mostrando, e a gente passa o dia sem Deus. Mas a gente leu lá, Noé andava com Deus, e Deus o preservou. Andar com Deus quer dizer assim, ó, você se levanta e agradece por estar se levantando, porque muita gente não vai se levantar, viu, gente? Tá? Você agradece que você tem um trabalho, que você está procurando um trabalho, que você tem saúde, que você tem uma família, e você vai conversando com Deus, vai falando com Ele. É legal falar com Ele. Esse verso todo mundo sabe, e aqui tem uma condição. Por que naquele verso de Romanos está escrito assim: muitos se salvarão, e não todos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Tem uma condição aqui. Você precisa crer nele. Mas está prometido aqui a vida eterna. Aqui tem umas coisas assim tão legais. Aqui dá para falar umas 3 horas, mas eu vou falar só 2, tá? Quem que amou o mundo? Deus. Eu estou falando isso porque tem gente que me diz assim: Deus é muito rigoroso, Jesus é mais bonzinho. Mas aqui está dizendo que quem amou o mundo? Deus. E Ele, naquela história de ser 3 pessoas distintas na divindade, mandou a segunda pessoa vir aqui e morrer por nós. Está começando a entender por que a divindade tem 3 pessoas? Vou te falar de novo, não sei como, não adianta perguntar para ninguém, que ninguém sabe, tá? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Me fala o que quer dizer crer. Tem algumas respostas para essa pergunta. Tem gente que diz assim, é ter fé. E citam até aquele poeta baiano que diz: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas a fé de vez em quando falha, se ela for assim. Fé cega, faca molada. Fé cega é uma faca molada. Opa, já ouvi isso também. Vamos mudar um pouco aqui a palavra fé por confiança. Todo aquele que nele confia não pereça, mas tenha a vida eterna. O que quer dizer confiar? Você confia em quem você não conhece? Não, para confiar em alguém você precisa conhecer. E para conhecer você precisa ter relacionamento. Sabe o que Deus está falando aqui? Tenha um relacionamento comigo. Venha me conhecer. Eu não sou o que esse camarada espalhou no mundo de mim. Ou que eu não existo, ou que eu sou ruim, que eu castigo. Não sou nada disso. Venha você me conhecer. Assistir às aulas do Armando é legal. Obrigado, mãe. Mas ler a Bíblia e conhecer Jesus é muito melhor. Muito melhor. Confiar é assim, ó, vou te contar uma história que eu sempre conto quando eu chego aqui nesse ponto. Teve um camarada que era equilibrista, ele esticou um cabo de aço sobre a catarata do Niágara, ou Niágara, como a gente costuma dizer em português. Milhares de pessoas foram lá, né? Dizem que a metade estava ali torcendo para ele cair, mas isso é maldade, tá, gente? E ele foi se equilibrando, aquele vento forte, e ele andando em cima daquele cabo de aço, e ele finalmente chegou do lado de lá. E todo mundo aplaudiu. E ele ficou tão entusiasmado que ele falou assim: vocês acreditam que eu posso voltar? Todo mundo, sim. Vocês têm fé que eu possa voltar? Sim. Então vou fazer mais difícil. Pega um carrinho de pedreiro, vou pôr aqui em cima do cabo. Vocês acreditam que eu posso voltar para o lado de lá, equilibrando esse carrinho? Sim. Quem é que vai entrar no carrinho e vem comigo? Você acha que alguém foi? Confiavam nele? Ué, mas todo mundo acreditava nele.
Todo mundo teve fé que ele ia voltar? Confiar em Deus, gente, é entrar no carrinho e deixar Deus conduzir. E isso você só consegue com um relacionamento. E o relacionamento com Deus é simples. É ler a Bíblia para que Ele fale com você e você falar com Ele através da oração, conversando com Ele como se fosse um amigo. A cruz, eu mostrei aqui a semana passada que esse plano estava feito antes da fundação do mundo, mostrei não? 2 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz lá que esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus sabia de tudo. Ele não foi pego de surpresa em momento algum. E ele fez um plano assim, Satanás não vai saber do meu plano. Não vai. Eu vou surpreendê-lo, porque eu vou morrer pelo ser humano que eu fiz. E eu não quero que nenhum se perca, eu quero que todos acreditem em mim. Então, antes de falar haja luz, que são as primeiras palavras que a Bíblia registra, que Deus falou, lá no céu ele falou, haja cruz, porque vai precisar da cruz para que todos tenham a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você, eu vou ler aqui, Mateus capítulo 25. Verso 31. Olha o que Jesus falou. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus vai voltar. E no verso 34, ele disse: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o meu plano. Meu plano original não vai ser frustrado pelo livre-arbítrio de alguém que o usou erradamente. Eu vou resolver essa situação. Mas sabe o que ele falou também? E eu quero terminar com isso. Ele disse assim: sabe, o dia que eu vou voltar ninguém sabe. E o verso 37 do capítulo 24 de Mateus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meu caro, não seja pego de surpresa, Jesus vai voltar. Não acredite na desinformação que essa sociedade está impingindo na mente de todos nós. E Deus existe, tem um plano perfeito, veio aqui morrer por nós, como Jesus, Deus que se fez homem. É uma história incrível, uma história incrível. A partir de hoje nós vamos começar a conhecer Jesus, tá bem? Porque aqui está escrito assim: se você examina a Escritura, você acaba me encontrando. E quando você me encontra, você tem a vida eterna. E eu posso falar isso, sabe, para você, porque nós já provamos aqui nas aulas iniciais que este livro é verdade, é digno de confiança. E aqui está escrito assim: Deus vai voltar para te buscar. Sabe por quê? Porque Ele não quer viver sem você. Ele quer você eternamente. Aqui está escrito que o reino de Deus é eterno. Ele te ama muito, sabia? Dá uma chance para Ele, tá? Fala com Ele todo dia, leia a Bíblia todo dia e não dê bola para quem não acredita nisso, tá bem? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse plano, que parece um plano inverossímil, mas ele é um plano sobrenatural. É um plano de um Deus que ama incondicionalmente. Porque aqui na Bíblia está escrito que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. O Senhor não espera a gente ficar bonzinho para nos amar. O Senhor nos ama, quer modificar a nossa vida e quer nos levar para o céu. Por isso eu te peço, abençoe cada pessoa aqui e venha logo nos buscar em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como você chegou aqui até o sábado, mas se foi como a minha semana, algumas flores e quem sabe muitos espinhos.
Mas aí a gente chega na aula, nessa palestra de sábado, e recebe essa notícia maravilhosa de que Deus quer estar perto de mim, que Ele quer me ouvir e que Ele tem um plano para me salvar. Se tem o mal nesse mundo, e nós vimos como ele começou lá no céu, como ele chegou aqui na terra, vimos hoje tantos desdobramentos na terra do mal que foi estabelecido no mundo, mas aí a gente vê a solução que Deus apresentou lá atrás, antes do pecado, para que você e eu pudéssemos ter paz, pudéssemos ser restaurados a toda a plenitude com que Ele nos criou lá no Éden. Você gostou dessa aula? Fez bem para você? Passa para frente, passa esse link aqui para um amigo seu que precisa entender essa verdade, precisa entender do amor de Jesus. Essa foi a 8ª aula do projeto Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Lá no canal você pode ver as aulas anteriores, é muito importante que você veja, que você conheça, que você passe para frente. Lá no canal também já temos disponível já pelo menos 3 aulas já em Libras, a língua brasileira de sinais, já está lá traduzido, interpretada para a língua brasileira de sinais, para poder atender ainda mais gente. Obrigado porque você está aqui conosco. Semana que vem tem mais. Você precisa entender ainda mais desse amor de Deus e do plano que Ele tem para te salvar. É maravilhoso entender a Bíblia e essa verdade, essa realidade que nos apresenta. Obrigado, Armando. Obrigado a você que esteve aí conosco e até semana que vem.